Seja muito bem-vindo ao Rumo Certo e dentre tantos assuntos que a gente fala aqui no programa, né, envolvendo gestão, hoje nós vamos tratar da importância que você deve dar à marca da sua empresa. Qual o momento certo, por exemplo, para iniciar uma mudança da marca? E aí comigo para essa conversa, recebo aqui nos estúdios do Canal Empreender, Tiago Turque. Tiago é arquiteto, é empresário, é professor também. Tiago, seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, Sebastião. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Para começar essa conversa, eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência, da sua trajetória, da empresa que você administra também. Perfeito, vamos sim. Hoje a gente tem na sociedade a Acervo Mobília, né? Uma empresa, sou eu e mais duas sócias, a Jaine e a Michele, minha esposa. Então é quase uma empresa familiar, né? E a gente trata muitas vezes dessa maneira algumas das decisões tomadas. Então, sempre decisões tomadas em trio. É a primeira vez, eu acho, que um de nós aparece sozinho. Normalmente os três estão juntos, né? Mas vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre essa loja de mobiliário que a gente construiu aqui em Brasília. A gente está comemorando 8 anos de atuação no mercado brasiliense, com expansão para cidades próximas, Goiânia, São Paulo. A gente acaba trabalhando com profissionais arquitetos de outras regiões, né? É bom a gente pontuar que nenhum dos três tem uma formação em negócios. Os três são arquitetos. A formação principal da nossa equipe é de arquitetos. Inclusive, os nossos representantes comerciais, os nossos colaboradores, eles são ou arquitetos ou designers de interiores, que foi uma estratégia que usamos para valorização do nosso produto e da nossa relação com o consumidor final e com os outros profissionais, ter o mesmo diálogo, né? O fato de nenhum dos três vir da área de negócios foi bastante interessante. Primeiro porque a gente não vem com tantas coisas pré-concebidas, né? Não vem com as fórmulas. Ao mesmo tempo, a gente apanha com as experiências ali do dia a dia, mais do que se tivesse essa formação. Eu acho que a arquitetura também propicia para nós uma possibilidade de pensar tudo como projeto. Então, todas as decisões empresariais, marcas que vamos trabalhar, estratégias de negócio, elas são analisadas como projeto de uma casa. Exige tempo, exige o entendimento de que não é uma decisão única, né? Quando a gente vai construir uma casa, um apartamento, negociar a mobília do seu apartamento, tem vários agentes envolvidos, o arquiteto, o engenheiro, a família, os amigos, né? São decisões desse porte. E isso a gente conseguiu e acho que a gente traz muito bem para a Acervo, assim, as decisões não serem verticais demais, né? A horizontalidade não é só um marketing da empresa, ela é operada mesmo com um diálogo entre toda a equipe. Nessa formação que você está me dizendo agora, de pegar um estagiário, por exemplo, e torná-lo lá um arquiteto, para entender todo o processo, o que é mais importante? Que pontos são mais colocados aí para que seja eficiente? Certo. A gente tem que pensar que eu vendo mobiliário, eu vendo sofá, eu vendo cadeira, e como a minha loja, quantas outras lojas vendem. Claro, a gente segmenta, a gente escolhe mercados, a gente escolhe profissionais para trabalhar. Mas o meu diálogo hoje é baseado no profissional de arquitetura. Quando não é o profissional, quando é o cliente que a gente considera o cliente final, que ele chega na nossa loja, que esse é o momento que a gente está tentando entender e trazer isso para dentro da nossa marca, né? O diálogo com o profissional é um diálogo mais técnico. Ele quer entender por que aquela cadeira funciona, como que ela vai atender ao cliente dele, porque ele me dá o respaldo para o cliente final, né? Ele acaba fazendo parte da dinâmica de venda do nosso produto. Então ele tem que estar seguro, ele tem que estar esteticamente satisfeito com o que a gente está colocando. E a Acervo vem até com esse nome mesmo, de ser uma curadoria, de ser uma coleção de coisas que fazem sentido para o nosso cliente e para o nosso arquiteto, para o nosso colaborador. Fazer isso com um profissional que está sendo
construído dentro da nossa casa, um aluno de arquitetura ou de design de interiores que vai entrar na empresa, entender como é que funciona, é quase como uma extensão da universidade, do curso que ele faz, uma especialização ainda dentro da universidade. Então ele vai entender mais de imobiliário e como conversar tanto com o cliente final quanto com o arquiteto, colaborador, sobre esse imobiliário. Então, existem várias estratégias, a gente testou bastante erros e acertos. Pequenas empresas é isso, né? A gente, para sobreviver, a gente tem que estar o tempo inteiro disposto a mudar sistemas, estratégias, né? Mas o que a gente acaba usando hoje, atualmente, como estratégia é ter um representante de venda, um consultor de venda mais experiente, um dos 3 sócios sempre acompanhando esse consultor e um estagiário. Então, esse estagiário, ele participa das reuniões, ele vê o vocabulário, ele entende os gestos que são feitos ali na negociação, né? Entendendo essa negociação não como um jeito de empurrar uma mercadoria para o cliente, mas entendendo a negociação como entender, escutar o que o cliente gostaria. Eu acho que o meu mercado não é da pessoa que precisa. Ninguém precisa de um sofá, né? Ele tem um desejo pelaquele sofá, ou ele tem um interesse pelaquela marca, pela história. E aí quando a gente faz quando a gente traz o estagiário para dentro, de verdade, e não só como uma força de trabalho, né? Mas quando ele participa de todo o processo e não só da venda. Então hoje uma estratégia que a gente usa é que todos os funcionários, independente de ser a equipe de montagem ou a pessoal de venda, todo mundo sabe como funciona todo o processo logístico, financeiro, estratégico. Então, não são pessoas que seguem ordens, são pessoas que entendem a política, a visão da empresa e que ficam com a gente enquanto gostam de estar com a gente. A gente sempre deixa isso muito claro. A gente não quer ninguém que fique para sempre, fique enquanto isso fizer sentido para a construção da sua trajetória. A gente está junto de você dentro dessa trajetória. Muito bom, a gente tem falado muito sobre isso aqui. Vocês estão bem na crista da onda, eu diria, dessa tendência de valorização pessoal, né, de valorização do capital humano, porque isso é resultado mesmo, né? Isso, vestir a camisa traz resultado depois, é receita no final das contas. E tem que ser orgânico isso também, né, Thiago? Isso Exato. É muito interessante. Mas eu até queria mesmo que você me falasse um pouco mais disso, de resultados que você vê nesse tipo de estratégia. Certo. O quanto isso pode gerar receita para vocês. É mensurável isso, Thiago? Sim. Há 2 anos a gente começou a fazer uma análise estratégica da empresa, principalmente qualificar o que está sendo o resultado, né? E muito mais do que o que a gente conseguiu retirar dessas análises gráficas e numéricas foi que muito mais do que um esforço pontual do vendedor ou dos sócios, era um esforço coletivo para efetuar uma boa venda, uma venda que a gente considera saudável. E aí eu vou colocar a questão da venda saudável. É muito fácil você vender um bom produto que está lá muito bem acabado e você colocar na casa do teu cliente. O difícil hoje, na nossa infraestrutura econômica e da infraestrutura física do nosso país, é como fazer esse móvel que é fabricado em outra cidade, que depende de uma série de terceiros para chegar até a gente, como que a gente faz isso de uma maneira transparente, como que o meu cliente, cada vez mais é uma preocupação nossa, entenda todo o processo, né? Não são móveis, o nosso mobiliário, ele não é ready, ele não está pronto, ele é feito sob encomenda, então a cor do tecido, a linha, o tipo da madeira, são características que a gente pode definir em algumas das peças, né? E como que eu faço essa interação com a indústria e faço o meu cliente entender até ela chegar aqui?
como que eu coloco isso na casa do cliente e se tiver algum problema, como que eu resolvo isso com o menor atrito para o cliente. Então, isso é um jogo de equipe. Eu acho que a gente não consegue fazer isso como indivíduo. Assim. É um trabalho realmente de equipe, óbvio. Você tem toda a tecnologia para ajudar, rastreamento de transporte, que cada vez mais a gente insiste com os nossos colaboradores, um acompanhamento mais efetivo na fábrica do processo, em que etapa do processo o mobiliário está, para que os prazos sejam cumpridos, mas no final do dia, quem está na casa do nosso cliente entregando esse mobiliário tem que entender todo o processo. Ele faz parte do nosso time, né? Então, a gente está tendo respostas muito positivas nos últimos 2 anos, quando a gente abriu o leque da equipe de montagem e logística, a gente terceirizava 100% esse serviço, a gente decidiu ter na casa membros para cuidar dessa parte junto com a gente. A gente ainda tenta acompanhar, eu acho que isso é uma vantagem de ser uma empresa nova, estamos aí há pouco tempo, 8 anos, né? Então, um dos sócios sempre tenta acompanhar o processo de montagem, sempre que possível, mas hoje a gente tem 2 pessoas super capacitadas que estão lá e que entendem todo o nosso processo de trabalho, eles não estão separados. E a resposta dos clientes está sendo excelente, assim, olha, além do atendimento da loja ser muito bom, aqui em casa, quando eles chegaram, a pessoa que chegou me explicou como que ia ser feito, tem todo o processo de formulário para saber se o móvel chegou de acordo com o que ela quer. Então, esses investimentos que talvez para uma empresa mais consolidada seja mais difícil integrar novos processos, numa equipe reduzida, isso pode acontecer de uma maneira muito mais rápida. Então, não vou chamar de metodologia, mas os princípios ágil, muito aplicados na parte de software, também podem ser aplicados numa área que comumente não usa tecnologia, não é habituada a inovações tecnológicas. Então, acho que a gente consegue deixar uma produção maior com uma quantidade menor de equipe, fácil de gerir, fácil de alterar, né? Fácil de alterar e utilizando tecnologia para isso, né? Então, a tecnologia não resolve, ela ajuda. Ela ajuda, não substitui nunca. Não, Então, a gente está falando de gestão no todo, né? Você está falando de gestão de processo, você está falando de gestão de pessoas, né? A gente se propôs aqui no início a falar de marca, do quanto é importante a marca, mas a gente está falando disso de certa forma, né? Porque você criando essa relação, criando esse comprometimento, essa participação do colaborador no trabalho, em todo o processo, você está valorizando a marca. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu quero continuar nessa conversa contigo, para justamente a gente falar da importância da marca e se tiver um momento de mudar essa marca, quais são as estratégias, como a gente deve fazer. Vamos fazer um intervalo rapidinho, rumo certo, volta.
Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Nós estamos falando de gestão, como sempre aqui no programa, envolvendo vários fatores nas empresas e hoje com uma importância, um destaque que a gente está dando para a importância da marca da sua empresa. Como fazer uma gestão para talvez mudar a marca, em que momento. E aí comigo aqui para essa conversa, Thiago Turque. Thiago é arquiteto, é empresário, foi professor também, tem muita experiência. Thiago, eu queria continuar nessa conversa, a gente falou ali já de gestão, de certa forma a gente falou de gestão muito sim, e agora a gente vai entrar na questão da gestão de uma marca também. Quanto é importante essa gestão de pessoal, gestão de processo para a fidelização, para a firmeza de uma marca numa empresa. Eu acho que falar de marca e não falar de gestão de processos e pessoas é complexo. A marca é um reflexo do que a empresa é, ou deveria ser, né, o resultado. É muito difícil você consolidar uma marca que não represente as pessoas que estão por trás dela, né? A gente passou recentemente por uma reestruturação de marca, né, um reposicionamento. Isso foi muito importante no momento que a gente estava de amadurecimento da empresa, né? Coincidiu a alteração da marca com uma alteração estratégica de relação geoespacial, ou seja, da localização da loja na cidade, né? A gente está em Brasília. Brasília é uma cidade um pouco diferente das outras, muito segmentada e direcionada, e a gente sempre se propôs em estar em espaços não convencionais da cidade. E a mudança da marca veio um pouco com isso, assim, como que a gente, com a empresa mais consolidada, é uma empresa que começa com um mobiliário corporativo, que é uma fatia de mercado em Brasília bastante significativa, mas com o tempo, com a maneira com que a gente foi trabalhando a loja, a gente foi abordando outros tipos de empreendimento, principalmente o habitacional, né? Algumas áreas comerciais, como cafés e restaurantes, mas o foco hoje maior é o cliente final, residências e apartamentos, que é o padrão habitacional mais comum na região central de Brasília. Então a gente precisou entender que aquela marca inicial, que atendia muito bem as necessidades corporativas e os relacionamentos com o arquiteto como intermediário da relação de comércio, agora ela precisava atingir um público mais amplo. A Acervo sempre se propôs a fazer curadorias, entendendo o perfil do cliente e entendendo a visão estética e funcional dos escritórios de arquitetura, né? Mas como a gente conversava e como a gente ficaria mais acessível ao público que às vezes já passou pelo processo de reforma e só está procurando uma peça, ou o público que não precisou naquele momento do profissional para auxiliá-lo. Como que a gente transformava a nossa marca numa marca mais próxima desse cliente que a gente considera o cliente final, né? Ou quem efetua ali a compra do mobiliário. Foi importantíssimo a gente construir essa marca de forma coletiva. Foi importante ter as duas agências que trabalharam com a gente, entendendo e vivenciando um pouco o que a gente era como equipe, como gestão, né? E foi muito natural a empresa que acabou desenvolvendo a marca, vamos falar da marca em si, né? Porque a marca, a gente tem uma empresa que faz o desenho da marca, mas você tem ali embaixo da pirâmide uma série de colaboradores fazendo, né? Mas deles conseguirem olhar e entenderem que o que a gente queria, diferente de outros concorrentes nossos, era realmente dar o nosso tempo e nossa especialidade para poder fazer parte da construção do espaço do nosso cliente. E isso precisava de uma marca que comunicasse tanto a logomarca em si, mas como toda a identidade visual e a interação com o público,
que foi extremamente necessário ter uma equipe por trás especializada para tratar a gente. Ótimo. Eu queria trazer essa sua experiência justamente para outros segmentos também, né? Para micro e pequenas empresas, um salão de beleza, por exemplo, uma cafeteria, como você sugeriu, né? A partir da sua experiência, que critérios você considera mais importante, além desse critério que eu acho que é básico de trazer toda a equipe, de trazer todo mundo, de ser um pensamento coletivo, né? Mas o que se tem que se considerar de tão importante nessa mudança? Mudar é delicado também, né, Thiago? Mudar dói. Você já construiu uma identidade para o seu consumidor, levar aquela identidade toda sua num novo nome, talvez, um novo desenho. Como acontece isso? Qual é o critério? Eu acho assim, a primeira coisa, mudar dói muito. Mudar dá muito medo, né? Vamos pensar, a gente está há alguns anos no mercado, as pessoas já conhecem a marca, já conhecem o trabalho. Se você muda para um público que não te deseja, ou se você não continua focando em quem já gosta de estar com você, né? Eu acho que empresas como a nossa, de um porte menor, ou que visam uma expansão gradual mais orgânica, eu acho que a marca não tem como estar desassociada com quem está à frente do negócio, a equipe que está à frente do negócio, como a gente sempre está falando aqui. Não é necessário, na minha opinião pessoal, talvez a Michelle e a Jaine não concorde comigo, de uma super equipe por trás e de um super investimento. Quando isso é possível, é ótimo, né? É maravilhoso, mas eu acho que hoje o que deixa a Acervo muito sólida e faz com que essa mudança de marca ocorra de uma maneira um pouco mais tranquila, sempre há medo, mas um pouco mais tranquila, é que a marca anterior foi explorada, muito bem explorada, com paciência, sem querer crescer muito rápido, sem nos preocupar de um investimento maciço em publicidade, em marketing. E quando a gente se sentiu mais maduro, aí sim, essa grande equipe por trás foi necessária para fazer com que a nossa visão fosse implementada, né? Fosse implementada de uma forma suave que permitisse que a nossa equipe continuasse trabalhando no que a gente faz. Mas se a gente pensar numa pequena empresa, e a gente começou muito pequeno, eu gosto de lembrar assim, a gente começou numa sala de escritório de 20 metros quadrados com um investimento irrisório para o nível dos nossos concorrentes da época. Basicamente, a gente era o patinho feio que não ia sobreviver no mercado mais de um ano. Eu lembro de conversar com alguns colegas e falar, não vai. E a ideia foi exatamente isso. Como que a gente faz isso sem ter um capital tão grande para poder investir em marketing? A gente, no nosso caso, o que funcionou foi uma relação mais direta com os nossos clientes. É uma preocupação muito maior em atender as necessidades do meu cliente do que vender para ele o que ele não precisa. Quando esse posicionamento é feito, quando a marca consegue atingir esse contato com a fidelidade de um público, e eu adoro barbearias conseguem fazer isso. Você vai a primeira vez, você é atendido, muito bem atendido, e aí você volta, e de repente uma hora você só aceita ser atendido pelaquele barbeiro, não é? O que ele fez? Porque ele fez um marketing ali, alguma coisa ele fez, o atendimento, a conversa, a água, o café, o que ele pôde usar ali de micro recursos estratégicos de marketing para convencer aquele cliente a escolher ele entre 10 que estão ali no salão, né? Que estão ali atendendo você. Eu entendo que é um momento de mídia, e existe uma pressão de estar na mídia, de estar presente, que faz a gente ter uma preocupação enorme como a gente se apresenta e como a gente dirige essa imagem para o nosso cliente, mas no final do dia é uma pessoa conversando com a outra. É uma pessoa tentando entender as necessidades, os desejos ou as vontades do outro. Ninguém vai num cabeleireiro, como você colocou, com a certeza do que quer. Ela quer a opinião da pessoa que está lá, pela experiência, ela está contratando o serviço
e é a experiência da pessoa que está lá. Então, essa para mim eu acho que é o mote maior da questão da marca. A construção de marca é uma construção, principalmente em empresas que estão começando, é uma construção de identidade com o teu cliente. A marca tem que refletir essa identidade. Não adianta você querer ter uma marca parecida com o do seu concorrente enorme, né? Sendo que você ainda está ali no começo, você ainda está tentando, você está no bairro ainda, você está tentando comercializar localmente, né? É a autenticidade, né, Thiago? Autenticidade. Dizem mais do que o produto. Mais que o produto. Que nos faz voltar ao lugar, porque nos sentimos bem, identificados com o propósito daquilo. A marca traz tudo isso, né? A marca não traz... Por que você vai na cafeteria X e não vai na Y? A gente teve prazer de estar dentro de inúmeras... Brasília é uma cidade que vive muito a ideia de tomar café, ir para a rua e tomar café como um espaço de convívio, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas. E o que a gente vê como usuários desses espaços é como que você fideliza. Não é o mobiliário que fideliza, não é a qualidade do produto, e sim a qualidade de atendimento mesmo, de gestão. E se isso está representado na tua marca, com certeza é uma marca que vai ter sucesso a longo prazo. Os outros fatores podem atrair, né? Mas eles não são consistentes. Como que você faz ele voltar? Thiago, foi um prazer enorme conversar com você, um aprendizado para todos nós também. Tá ótimo, foi um prazer estar aqui, eu já aguardo vocês na próxima. Ótimo, obrigado. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço grande para você também que acompanhou a gente até agora. Rumo Certo volta amanhã. Até mais.